Pessoal, professor Gil, essa atividade que eu vou mostrar para vocês é semelhante ao que vocês têm aí no AVA, tá? É um pouquinho diferente do que vocês têm aí, mas dá para vocês usarem esse videozinho aqui que eu estou fazendo da minha tela para se basear e poder executar a atividade de vocês aí que vale nota. Bem, aqui no meu, ele é uma sala, né? Então você vê que ela tem 3,75 nessa parede por 6,50, né? Essas outras medidas são iguais, né? Tem aqui uma porta de 80 centímetros, que começa a 20 centímetros de distância aqui, né, do batente dessa parede. A sala tem 24,375 metros quadrados. Essa parede é a única externa e ela é a única exposta ao sol também. E a orientação está aqui, ó. Essa parede de baixo aqui é a norte, né? Essa de cima é sul, oeste e leste. Essa aqui foi a localização pega lá no ambiente. O memorial descritivo. Pé direito de 3,60 m, um pouquinho diferente do de vocês. Para que ela faça exposta ao sol, com janelas, ele já fala aqui que é sem proteção, né? Ou seja, não tem cortina, não tem sulfilme, não tem nada desse gênero. E é para considerar essa vista em corte aqui. Então ele dá aquela parede de 6,50 m, aí ele tem a parte de baixo aqui do patamar dessa janela 1 metro, a parte de cima 1,10 m, e a janela começa a 10 centímetros de cada lateral. Por aqui a gente consegue tirar a medida dessa janela, né? Isso é comum no desenho técnico, você não ter exatamente a medida que você quer, mas você ter medidas que te levam até ela. Então, por exemplo, eu sei que a altura total aqui, ó, é o pé direito, lembrando que o pé direito é a altura do piso até o teto, né? Para a nossa área, a gente vai considerar, se tiver um forro, alguma questão desse gênero, a gente considera só até onde eu posso ter a troca térmica, né? Ou seja, não me interessa o que tiver para cima de forro e etc. Para a engenharia civil, talvez o termo pé direito seja um pouco diferente, mas para a gente é nesse sentido que interessa. Então, eu tenho 3,60 m nessa altura total aqui, eu subtraio esse 1,10 m, subtraio mais 1 metro, sobra 1,50 m, que é justamente a cota dessa altura da janela. Para fazer aqui no comprimento, a gente faz de forma análoga, ó. 6,50 metros de comprimento, tira 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro, sobra 6,30 metros. Então a gente sabe que essa janela ela tem 1,5 metro por 6,30 metros. A edificação foi efetuada com blocos de concreto, né, considerado construção pesada. O ambiente encontra-se no penúltimo andar de um prédio, lembrando que o meu exemplo pode ser diferente de vocês e deve ser. Considerar que se trata de uma academia de artes marciais e que 10 pessoas vão utilizar essa sala simultaneamente. Os equipamentos e componentes, né? Um bebedouro com 120 watts de potência, uma TV de 38 com 95 watts, um decodificador com 9 watts e um modem de internet com 7,51 watts de potência. A iluminação do tipo fluorescente com potência total de 20 watts a cada metro quadrado. E todas as portas são de 80 centímetros por 2,20 metros de altura. Então, beleza. Baseado nessas informações aqui, a gente pode executar o cálculo. Aqui eu vou fazer com vocês utilizando o Excel. Essa planilha vocês receberam lá. Pode fazer também na mão. Como eu estou fazendo uma gravação, é mais fácil fazer pelo Excel. Então aqui, ó, no local, no caso aqui eu vou colocar academia, né? Academia de Artes Marciais, né? Enfim, o de vocês tem um nome do empreendimento, então vocês vão colocar aí o nome do empreendimento. Aí nós vamos seguir os itens um por um. Então, primeiro item, janelas ou portas de insolação, ou seja, onde bate o sol, né? O que nós temos com relação à janela ou porta onde vai bater sol no nosso projeto, se a gente olhar aqui, é só essa parede de 6,50 metros e tem exatamente essa janela que a gente descobriu as medidas, né? Essa parede está na orientação oeste, então eu vou escolher lá a linha de oeste e lembrando que ela tem 6,30 metros por 1,50 m. Então, ó, na parede aqui, na localização aqui oeste, eu vou lançar essa minha janela. No caso aqui eu vou lançar a minha área, né, de 1,50 m por 6,30 metros. Essa continha você pode fazer um calculador à parte, eu estou aproveitando o Excel e fazendo diretamente nela. Outra questão importante de citar aqui é que o meu Excel ele usa ponto, mas isso é uma configuração do meu computador, que eu faço porque eu uso outros softwares que o decimal é ponto. Mas no Brasil, o padrão é que o decimal seja vírgula, então o Excel de vocês vem com vírgula. Não se preocupe, se a pessoa fez a planilha num Excel que ele usa ponto e no teu é vírgula, o programa faz automaticamente essa mudança.
Então, quando vocês verem eu digitando ponto aqui nas minhas contas, né, quando vocês forem fazer o exemplo de vocês, vocês devem utilizar a vírgula, a menos que você tenha feito essa configuração no teu computador, ok? Então, coloquei aqui o valor da área, né, eu poderia ter calculado a parte na calculadora, e agora eu vou escolher qual desses 3 fatores eu vou trabalhar, sem proteção, com proteção interna ou com proteção externa. Sem proteção é uma janela simples, né, sem cortina, sem persiana, sem insufilme, sem nada. Com proteção interna seria uma cortina ou uma persiana pelo lado de dentro. Com proteção externa você tem alguns tipos de insufilme, né, que se coloca dos dois lados. Você tem alguns tipos de vidro que são tratados especificamente para a parte de retenção de calor. E aí você pode escolher esse fator de proteção externa, né? Obviamente que uma proteção do lado de fora vai ser mais eficiente para rebater o raio solar, né? Por isso que o valor do fator ele vai caindo de um para o outro, né? No caso, o nosso exercício ele falou que é sem proteção, está aqui no memorial, ó. Ele diz aqui, ó, cadê aqui? Exposta ao sol com janelas e sem proteção, né? Então eu vou escolher o fator 500, então vou digitar aqui no fator o valor de 500 e ele já faz a conta aqui para mim, da área multiplicada pelo fator, ok? Próximo item, janelas de transmissão. Janelas de transmissão são aquelas janelas que a gente tem nos ambientes que estão voltadas para ambientes internos, né? Ou seja, que não está voltado diretamente para o sol, e esse ambiente contíguo, né? Esse ambiente logo do lado, ele não é climatizado. Como exemplo disso, vocês podem pensar nas janelas das portas aqui do Senai, que tem aquele vidrozinho para o pessoal passar e ver o que está acontecendo lá dentro, né? Se ela for para um ambiente climatizado, ela não entra na conta. Se for para um ambiente não climatizado, ela vai entrar. Como no nosso exercício não fala nada sobre isso, então nós não vamos ter esse tipo de item aqui no nosso cálculo. Próximo item, paredes. Aí tem a divisão das externas para as paredes internas. Vamos começar pelas externas, né? Veja que eu tenho uma linha para orientação sul e outra linha para qualquer outra orientação. Ou seja, se eu tiver mais de uma parede externa e que esteja em outras orientações, eu vou somar aqui. Se eu tiver mais de uma parede na orientação sul, eu vou somar aqui nesse outro item, tá? Então, vamos ver. A parede externa, eu tenho só esta parede aqui, nessa parede de 6,50 metros. Lembrando que a área dessa parede vai ser os 6,50 metros multiplicado pelo pé direito, de 3,60 metros. Essa parede está numa orientação oeste, ou seja, ela vai ficar no item outras orientações. Então, eu vou lançar aqui, ó, uma parede de 3,60 metros por 6,50 metros. O enunciado também passa para a gente que ela é uma construção pesada, né? Blocos de concreto. Via de regra, pessoal, vocês podem considerar até 15 centímetros de espessura de parede como construção leve. Acima disso, como construção pesada, tá? Esses blocos eles têm uma média de 11 centímetros, né? Mas aí você tem embuço, tem reboque, tem massa corrida que se coloca e tal, ele acabou atingindo mais de 15 centímetros, né? Lembrando que o padrão de construção civil nosso aqui, ele é um pouco assim, o pessoal constrói meio sem prumo, né? Meio sem regra, então dependendo da casa, ele tem que compensar isso aí no embuço e no reboque, né? Então fica realmente grande essa espessura. Isso você vai tirar na hora que você for fazer um levantamento técnico, né? Para tirar a carga térmica e poder tirar esses dados. Então eu vou considerar como construção pesada. O fator de construção pesada, ó, é 12, então aqui eu preciso digitar o fator. Nessa planilha, toda vez que eu tenho mais de um fator, você precisa escolher qual você vai querer. E no caso aqui nesse campo é a multiplicação sempre do fator pela área. No próximo item, paredes internas, né? Então no caso eu tenho 3 paredes internas, ok? Eu tenho esta parede aqui, ó, com orientação sul, essa com orientação norte e essa com orientação leste. Mas veja que as paredes internas, tanto faz a localização, ficam todas no mesmo item, né? Então eu vou colocar as 3 paredes somadas no mesmo item. Então todas têm 3,60 metros de altura. Vou pegar então primeiro essa parede de 3,75 metros, né? Então ela tem 3,75 metros por 3,60 de altura. Só que são 2 paredes, né? Então já vou multiplicar logo por 2. Vou somar com a outra parede, que tem 6,50 metros por 3,60 metros. Então, ó, entendendo aqui, ó, uma parede tem 3,75 metros por 3,60 metros de altura. Só que são 2 paredes dessa, então multipliquei por 2. E aí somei a outra parede. Lembrando que tudo isso aqui também você pode fazer na sua calculadora, não precisa fazer necessariamente no Excel. Eu acho mais fácil aqui, mas enfim, né, fica a critério.
Quando eu der o Enter aqui, ele vai fazer a continha. No caso, como eu só tenho um fator que eu posso escolher, ele já lança logo esse fator aqui, né? Alguém, de repente, pode estar se perguntando o seguinte também: professor, numa dessas paredes internas tem uma porta, isso não muda? Não, não muda. As portas são consideradas dentro da área de parede, exceto se for uma porta que fique continuamente aberta, por causa da operação daquele ambiente. Se for uma porta que sempre vai ficar aberta, aí nós vamos descontar a área da porta aqui nesse item, e a gente tem um item mais lá para baixo em que eu vou entrar essa área da porta, que é um item de portas ou vãos continuamente abertos, né? Aí, pela norma também, aí fica como uma leitura complementar para vocês, né? Lerem a BNT 5858, lá ele vai falar também que se esse vão da porta tiver 1,5 m ou mais, né? E ele for para um ambiente não climatizado, obviamente tudo isso a gente está falando se o ambiente que for interligado não for climatizado, né? Se ele tiver 1,5 m ou mais, eu preciso também me preocupar com a carga térmica do outro ambiente, além do ambiente que eu estou calculando. No caso, eu teria que considerar as duas salas como uma única, né? Se isso acontecer. Mas esse item de vãos continuamente abertos, ele fica mais para baixo. Por enquanto, se preocupa apenas com as paredes. Se você tiver esse caso, depois você recupera, né? Volta a esse item 3 e subtrai a área dessa porta ou vão. Próximo item, item de teto. O item de teto vai ser a área de teto, né, que é igual à área de piso também. E aí a gente tem aqui 5 opções, cada uma vai ter o seu fator. Ó. Em laje exposta ao sol sem isolamento, aqui não é tão comum as construções ficarem só na laje, mas em outras regiões do Brasil isso é comum. A gente tem a opção de laje com 2,5 cm de isolação ou mais, né? Então aqui quando você tem a laje, normalmente o pessoal faz uma isolação de umidade, né? Passa uma resina, algum material para umidade. Aí nesse caso, além dele reter a umidade, ele também ajuda na questão de termodinâmica, né? de temperatura. Eu tenho uma opção entre andares, então nesse caso o que acontece? Eu tenho uma sala imediatamente acima, né? Nesse caso, eu vou ter um pouco de troca térmica devido à convecção que eu tenho do ar, do ambiente de cima, né, que vai ser climatizado ou não. Esse ambiente, por condução, troca calor com o piso da sala de cima, que por condução, por contato, vai trocar calor com o teto da nossa sala, né? Então é esse tipo de transmissão que ele acaba acontecendo quando é entre andares. Posso ter uma opção de telhado com isolação, aí eu tenho telhas especiais, né, feitas de materiais que são isolantes térmicos, ou pinturas, né, que eu posso fazer nessa telha para isolamento térmico, e telhado sem isolação é um telhado normal, né, que a gente vai ter. No nosso caso, no enunciado do exercício, ele fala que é entre andares, né, ele fala aqui, ó, que ele fica no penúltimo andar, ou seja, eu tenho um andar acima. Se ele fala que é no penúltimo, eu também já sei que eu tenho necessariamente andar abaixo, porque senão ele falaria que seria no térreo, né? Por exemplo, no térreo com um andar em cima. Se ele fala penúltimo, provavelmente eu tenho um andar logo abaixo, né? Então, no caso aqui, eu vou lançar a área entre andares. A área ele já tem até calculado aqui, né? 24,375 metros quadrados, que é 3,75 multiplicado por 6,50, né? Então, 24,375. Opa! Digitei errado aqui, 24,375, pronto. Aí ele me deu aqui o fator. Próximo item, piso, exceto os diretamente sobre o solo. A terra ela age como um isolante térmico natural, né? Então se ele estiver sobre o solo, se for uma sala de primeiro andar, eu não considero a carga térmica proveniente desse piso. No caso, como ele está no penúltimo andar, eu tenho essa troca, né, da temperatura do andar de baixo, também fazendo por convecção, né, desse ar com o próprio teto. Aí esse teto vai fazer por condução, por contato, para o piso da nossa sala, que é a sala de cima. E aqui a área vai ser igual a de cima, né? Igual a do teto. Eu posso fazer só um igual aqui, ou eu posso digitar o valor, né? 24,375, tanto faz. Ele vai calcular aqui para mim. Agora vamos lá, número de pessoas. A gente tem 3 tipos de atividade: normal, repouso e forte atividade. A atividade de repouso a gente considera apenas para hotel, para quarto, né? Para esse tipo de situação. A atividade normal, a gente vai considerar escritório, sala de aula, restaurante, locais que você não tem uma atividade física forte, né? E forte atividade você pode considerar academias, se você estiver fazendo cálculo, por exemplo, de um hotel, algum tipo de estabelecimento desse jeito, você pode considerar que tem uma atividade física mais intensa lá.
No caso, o nosso enunciado ele coloca aqui 10 pessoas, né? Então, se são 10 pessoas, numa academia é forte atividade. Então, vou considerar aqui como forte atividade 10 pessoas. Outras fontes de calor, eu vou colocar os equipamentos, né? Que eu tenha lá alguma potência elétrica nesse equipamento. Que no nosso caso, a gente tem lá um bebedouro. Então, eu tenho eu vou lançar aqui a quantidade, bebedouro. Se eu tivesse mais, eu só lançaria aqui o valor de quantidade. Porque aqui, nessa planilha, ele já faz a multiplicação da quantidade pela potência, pelo fator. Se você estiver fazendo na mão, você vai ter que fazer essa continha na calculadora. A potência do bebedouro, 120 watts. Eu tenho uma TV de 38 polegadas. Uma TV de 38 polegadas. Quando vocês fizerem, pode escrever mais bonitinho, né? Estou escrevendo só para ir rápido aqui, né? Com 95 watts. Vai ter um decodificador de TV. Decodificador. Com 9 watts. Vai ter um modem com 7.51 watts. E é isso. Motores é se eu tiver algum motor a combustão nesse ambiente. Não sei do que você pode estar fazendo essa carga térmica. Lembrando que essa metodologia da BNT 5858 é uma metodologia dita metodologia simplificada. Vocês vão aprender ao longo do curso outras metodologias mais complexas e mais completas para fazer esse cálculo de carga térmica, né? Esse método, ele vale, pessoal, assim, para comércios, para residencial, esse tipo de coisa. Se você for trabalhar ambiente industrial ou ambientes maiores, esse método não é tão válido, ele tem um pouco de erro, né? Mas assim, se tu for fazer um restaurante, um comércio, uma loja, algo nesse sentido, ela é bem válida, tá? Essa planilha, até, sei lá, eu já utilizei ela para até 200, 250 metros quadrados, e não desviou tanto se eu tivesse feito a metodologia mais completa, tá? Então, no caso, eu não tenho nenhum tipo de motor lá. Se fosse um restaurante, eu poderia considerar uma quantidade de alimentos por pessoas. Aí, iluminação. No nosso caso, ela é fluorescente, né? Quantos watts ela tem? Ela tem uma potência total de 20 watts por metro quadrado. Então, aqui a gente faz uma regrinha de 3, ó. Para cada 1 metro quadrado, eu tenho 20 watts de potência. Só que eu não tenho 1 metro quadrado, eu tenho 24,375 metros quadrados. É isso que eu tenho aqui, né, no meu exemplo. Para 24,375 metros quadrados, eu vou ter X de potência. Nesse exemplo, ó, metro quadrado vai cortar com metro quadrado, vai sobrar só watts no final. Se eu fizer essa regra de 3, né, eu faço cruzando, X fica igual a 24,375 multiplicado por 20, né? E aí, esse resultado é o total de potência, no caso, lâmpada fluorescente. Eu posso fazer essa continha na calculadora, ou eu posso lançar direto no Excel, que é o que eu vou fazer. Então, 24,375 vezes 20, saiu aqui, multiplicado pelo fator de potência, a planilha já faz isso aqui direto para mim. Aí chegamos naquele item que a gente tinha comentado, né, de portas ou vãos continuamente abertos para áreas não condicionadas. Aqui, então, eu vou ter esse cuidado, apenas áreas continuamente abertas. A minha porta, mesmo sendo de outro material do que a minha parede, ela é lançada lá naquele item mais em cima. Lembrando que se esse vão também tiver mais de 1,5 metro, né, o comprimento desse vão, eu vou ter que considerar para o cálculo de carga térmica os dois ambientes como um único. Eu posso até fazer o cálculo separado dos dois ambientes, para eu instalar uma máquina em cada um deles, né? Assim, esse ambiente eu preciso de uma máquina de 12 para aquele um de 18, para que eu não coloque, por exemplo, uma máquina de 30 para os dois, né? Porque os ambientes são separados, mesmo tendo esse vão. Posso tomar esse cuidado, mas é só nesses casos que a gente vai usar esse item aqui. E aí, na minha planilha, ele já calcula o subtotal, né? Que é o quê? É a soma de todas essas parcelinhas de carga térmica que foram sendo feitas. Se você estiver fazendo à mão, chegando aqui você vai ter que somar isso daqui na sua calculadora. Aqui vai entrar um fator geográfico, né? Aí novamente eu vou recomendar para vocês a leitura da BNT 5858, que vai ter o fator geográfico para várias regiões do Brasil. No caso de Manaus, o fator geográfico é de 1,05, 1,05 no Excel de vocês, né? A hora que eu lançar aqui, ele já vai automaticamente me calcular, né, que é a multiplicação desse subtotal multiplicado por esse fator. Ele aumenta um pouquinho a parcela, porque
esses fatores, esses cálculos foram feitos baseados em Brasília, né? Aqui a nossa região ela tem uma umidade de certa forma assim muito maior, né, do que a de Brasília, que lá é muito mais seco, e nós temos uma temperatura maior, por isso aumenta. Se você for por uma região sul ou sudeste, esse fator ele vai ser menor do que 1, ele vai ser, por exemplo, 0,95, 0,90, para reduzir um pouco o fator, né? E aí, fazendo essa conta, a gente chega aqui, ó, ele diretamente aqui no Excel, ele já calcula para a gente. Então, em quilocal, 14,949. Se eu quiser converter para quilocal, eu vou multiplicar por 1, né? Porque é o mesmo valor, 14,949. Se eu quiser em BTU horas, basta eu pegar esse valor e multiplicar por 3,968. Se eu estiver fazendo na mão, eu faço essa continha aqui e faço a multiplicação. Então, ele dá 59.319,53 BTUs hora. Se eu quiser trabalhar em TR, que é uma unidade mais comum para nós da área técnica, né? A gente vai acabar usando bastante essa unidade de TR, porque é uma unidade que dá números menores, né? Então fica mais fácil de trabalhar quando você está falando de instalações de porte um pouco maior, né? Aí ela dá 4,94 TR e em kW 17,38 kW. Lembrando que basta eu pegar esse 14.000 aqui, multiplicar por esse fator e eu vou encontrar esse resultado se eu estiver fazendo na mão. Então daqui, por padrão comercial, a gente vai olhar aqui na questão do BTU hora, né? Então ele deu 59.320 BTUs hora, arredondando. Então o ideal aqui seria uma máquina de 60.000 BTUs, né? Um split piso-teto de 60.000 BTUs para este nosso exemplo aqui, tá? Pessoal, como é que funciona isso daqui? Vamos supor que tivesse dado 60.020 BTUs. Uma máquina de 60.000 BTUs não seria suficiente para retirar a carga térmica desse ambiente. Nesse exemplo, você pode falar assim, professor, posso instalar dois splits de 24 e mais um de 12? Pode, são 3 máquinas para fazer a climatização do ambiente, não tem problema, né? Aí, em outras disciplinas mais para frente, vocês vão aprender a avaliar a relação custo-benefício, né? Se vale a pena eu gastar essa grana a mais com mais máquinas ou não. Fazer uma avaliação se vale a pena uma máquina que consome menos energia em relação a uma máquina que consuma mais energia. Mas isso são cenas de próximos capítulos, né? Outro exemplo, me deu essa máquina de 60.000 BTUs. Eu posso pegar uma máquina de 6TR, né, de 72.000 BTUs? Em princípio a resposta é não. Por quê? Você só vai estar trazendo malefícios para o seu sistema. Primeiro ponto, primeiro malefício que você vai trazer, consumo de energia. O compressor de uma máquina maior consome mais energia. Por mais que ele seja mais ou menos eficiente, ele vai consumir mais energia. Então, eu vou ter um custo de energia desnecessário. Outro ponto, custo de aquisição. Uma máquina maior é mais cara. Então, isso também entra na conta. E, por último, uma outra situação que a gente precisa observar é o seguinte. Os nossos climatizadores residenciais, né, eles são feitos de tal forma que o fluido refrigerante que ele contém é suficiente para que evapore na evaporadora, né, e que não chegue vapor ao nosso motor compressor. Se eu estiver trabalhando com uma carga muito abaixo do que a máquina foi projetada, por esse exemplo, né, por exemplo, eu preciso de 5 TR de carga térmica do ambiente e estou com uma máquina de 6 TR. O fluido não vai ter temperatura suficiente para tirar, ou seja, ele não vai conseguir evaporar todo o fluido dentro da evaporadora. E esse fluido que acaba, porventura, não evaporando, ele vai parar como forma de líquido no nosso motor compressor. E aí a gente tem problema de golpe de líquido no motor compressor, você vai acabar dando problema no equipamento mais caro que você tem, né? Então, isso não é interessante. Dito isto sobre a seleção, lembrando que a atividade de vocês, além disso, você precisa apresentar no mínimo 3 soluções para o seu cliente, né? Então, 3 soluções, você pode falar assim, eu vou dar uma solução que seja 2 máquinas de 24 e uma de 12. Legal. Eu vou dar uma outra solução que é uma máquina de 60.000 da marca X e eu vou dar uma outra solução que é uma máquina de 60.000 de uma marca Y. Legal, você pode apresentar essas 3 soluções. Apenas queremos as 3 soluções com a cotação que você fez. Então, se você fez uma cotação online, adiciona no teu arquivo o link de onde você tirou aquilo. Se você fez uma cotação física, você foi lá na Frigelar, na Bemol, enfim, na Totaline, na loja que você foi orçar isso pessoalmente, pega uma cópia desse orçamento que você fez, escaneia e adiciona no teu material pelo menos 3 soluções. De novo repetindo, né? São 3 soluções.
Se você quiser apresentar 3 splits de 60 mil, nesse caso que nós calculamos, tá ok, tá certo, são 3 soluções. Se você quiser apresentar 2 splits de 60 mil e uma outra solução usando, por exemplo, 2 máquinas de 30, né, 2 splits de 30, piso-teto ou raio-wall, né, tudo bem, não tem problema. Fica a critério de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado.